Essa é a aula 21 de Teoria da Computação. E nessa aula eu vou falar sobre linguagens sensíveis a contexto. Eu vou explicar o que é isso durante a aula, né? Mas linguagens sensíveis a contexto tem dois modelos de computação ligados a elas: os autômatos linearmente limitados e as gramáticas sensíveis a contexto. A aula, em essência, assim, em sua maior parte, vai consistir em falar desses dois modelos. Então, vamos ver dois novos modelos. Só que eles não são tão novos assim, porque eles são variantes de outros modelos que vocês já viram. Isso aqui é uma simplificação de máquina de Turing, e isso aqui é uma extensão, uma melhoria das gramáticas livres de contexto. E esses dois modelos são equivalentes. Em que sentido? Que você pode representar uma mesma linguagem com esse modelo aqui, que é um modelo que aceita e rejeita uma cadeia. Ele recebe uma cadeia, faz uma computação e dá uma resposta aceita, rejeita. E uma gramática sensível a contexto pode representar qualquer linguagem que esse representa. Uma gramática sensível a contexto também representa, só que ela é um modelo que ela gera cadeias, certo? Mas dá para converter de um para o outro, para que a mesma linguagem que esse representa, eu consiga representar com outro modelo. Então, eles são equivalentes no sentido geral. Qualquer linguagem que você representa com um, você consegue representar com o outro. Eu vou começar falando dos autômatos linearmente limitados. Eu já comecei falando que são dois modelos equivalentes, né? Porque nessa aula, eu vou, numa aula só, tratar de toda uma classe de linguagens com seus dois modelos, certo? Então, vamos falar dos autômatos linearmente limitados. Eles são iguais às máquinas de Turing em quase tudo. Só tem uma diferença, é que a fita dele é finita, e daí vem o nome limitado, certo? É porque ele tem uma memória linear, que é a memória de fita, daí vem o linearmente. Memória linear porque é um símbolo após o outro, memória sequencial. E ela é uma memória limitada, tanto à esquerda quanto à direita. A fita da máquina de Turing é infinita. Não sei se vocês lembram desse detalhe, mas é infinita. Ela recebe a cadeia de entrada e à direita da cadeia tem infinitos símbolos brancos, que você pode eventualmente sobrescrevê-los e usar aquela região. À esquerda da fita também tem infinitos símbolos brancos, que você pode sobrescrever e usar como quiser. No autômato linearmente limitado, não. Só cabe a cadeia de entrada. À esquerda da cadeia de entrada fica um símbolo especial, que eu vou representar como cifrão E, é um marcador do fim da fita. A máquina de Turing não consegue ir à esquerda desse símbolo. E à direita da cadeia de entrada tem um símbolo marcador do fim da fita na outra região, que eu vou representar como cifrão D. Esse E é de esquerda e o D de direita. E você não consegue passar, esse autômato não consegue mover além, ele não consegue mover mais à direita desse símbolo, nem mais à esquerda desse. Só essa diferença, certo? E se eu for dar exemplos, na verdade, quase todas as máquinas de Turing que a gente viu, talvez todas as máquinas de Turing que a gente viu completas, elas podem facilmente ser adaptadas para virarem autômatos linearmente limitados. Porque naquelas máquinas eu não usava aquela região branca que tem antes e que tem depois da entrada, eu não usava. No máximo eu fazia transição, assim, eu fazia a fita mover até chegar num símbolo branco, aí depois volta. O símbolo branco servia ali só para eu saber que chegou no fim da entrada, da cadeia de entrada. Então eu poderia trocar as transições que eu usava naquelas máquinas branco por um cifrão E ou cifrão D, conforme o caso. E aí quase todas as máquinas de Turing que a gente viu eu poderia adaptar para um autômato linearmente limitado. Mas eu vou dar aqui um exemplo novo, que não foi apresentado ainda como máquina de Turing convencional,
E eu aqui apresento como máquina de Turing com essas limitações aí, ou seja, como autômato linearmente limitado. Esse autômato aqui, ele representa as cadeias que têm esse formato, AN, BN, CN, ou seja, um A com um B com um C na mesma cadeia, ou então dois A's com dois B's com dois C's na mesma cadeia, três A's, três B's com três C's na mesma cadeia, etc. Para qualquer N infinitamente grande, possivelmente, todas as cadeias que têm esse formato. Esse autômato aqui, essa máquina de Turing simplificada, é um autômato linearmente limitado. Esse autômato, ele aceita as cadeias com esse formato e rejeita as cadeias que não têm esse formato. Certo? Você vê que não tem nenhuma transição para símbolo branco, porque não vai existir o símbolo branco. Porque não vai existir nada além da cadeia, nem à esquerda da cadeia. Quer dizer, vai existir só um símbolozinho, que é o símbolozinho cifrão E à esquerda e cifrão D à direita. E aqui aparece uma transição para o símbolo cifrão D. Cifrão D é o que está mais à direita da cadeia. Aí você vê que nessa transição, quando ele chega nesse símbolo, ele reescreve o símbolo e anda para a esquerda, porque não poderia andar para a direita. L é de esquerda, tá? Em inglês, left. Então isso aqui representa que ele anda para a esquerda, porque ele não poderia andar para a direita mesmo. Se chegou no cifrão D, não tem nada à direita e é impossível mover à direita. Certo? No resto, tudo igual a uma máquina de Turing. A gente não vai ter dificuldade em ver um exemplo de computação. Em simular essa máquina de Turing aqui, processando uma cadeia, certo? Que é o que eu quero fazer agora. Naquele formato de... Isso aqui eu copiei da atividade. Então, naquele formato de costume, vou colocar o autômato aqui para ficar fácil de acompanhar. Não colou. Copiar. E colar. Ah, não colou. Então, vou fazer um artifício aqui, certo? Rapidinho. Para a gente poder ver o autômato enquanto eu vou simular uma computação. As cadeias que esse autômato reconhece são as cadeias AN, BN, CN. NAs, NBs e NCs. Então, um exemplo de cadeia seria a cadeia com ABC somente, um A, um B, um C. E aqui no resto eu vou apagar, eu não sei quantos passos vai ter, mas acho que vai ter mais do que esses 4, mas eu vou acrescentando conforme a necessidade. Está com muito espaço. Então vamos lá, ele começa no estado Q0, o estado inicial tem aqueles mesmos conceitos, estado inicial, estado de aceitação, os mesmos conceitos que aparecem na máquina de Turing e em vários outros autômatos até. Ele começa com a fita preenchida com a cadeia de entrada, a entrada é ABC, a fita começa aqui com ABC. Só que aqui tem um símbolo especial, cifrão D, eu não vou conseguir colocar o D como um subscrito, então eu vou deixar o D assim, minúsculo. E aqui vai ter um cifrão E, esse símbolo não pode ser alterado, então ele vai aparecer em todas as configurações quando eu estiver simulando essa máquina. Mesma coisa vale para o cifrão D, que não pode ser alterado, então ele vai estar em todos os passos aqui. Mas enfim, a cadeia começa no estado Q0 e a fita está... A posição de leitura da fita está no símbolo A, o primeiro símbolo da cadeia. Aí vamos ver aqui o que é que ele faz. No Q0, lendo o Azinho, ele escreve Azão, anda para a direita e vai para o Q1. Então, no lugar do Azinho, escreve Azão, o resto fica inalterado. Anda para a direita, veio para cá e foi para o estado Q1. Escrevo Q1 aqui. Certo? No estado Q1, ele está lendo o Bzinho na fita, ó, estado Q1. Aí a transição que sai de Q1 para o símbolo Bzinho, ele lê o Bzinho, escreve Bzão no lugar,
O Azão permanece lá, o Czinho permanece aqui. Aqui é um C minúsculo, tá? A fita anda para a direita e ele vai para o próximo estado, que é o Q5. Para ganhar espaço, vou excluir essa linha. Então, ele está no estado Q5 lendo o Czinho. O Q5 lendo o Czinho, ele muda para o Q2. O Czinho troca por Czão, a fita anda para a esquerda. Czinho troca por C maiúsculo, a fita anda para a esquerda. Aqui tem um A, aqui tem um B e um A. Então, andou para a esquerda, certo? Em relação ao Czinho aqui, ele andou para a esquerda. De Q5, ele foi para Q2. Andou para a esquerda e o estado é Q2. Agora ele está em Q2 lendo o Bzão. Ele vai mover a fita para a esquerda. Aí ele vai vir para cá. Q2 ainda não dá para dizer a saída. Eu vou remover essa linha até. Pablo, Pode dizer, Wagner. tem como ampliar? Porque Certo. eu não estou conseguindo ver para passar para ele, para ser mais leitinho. Vou ampliar assim, Wagner. Ok, obrigado. Tranquilo, qualquer dificuldade assim pode perguntar. Já está visível? Tá sim. Pronto, joia. Então, no Q2, eu vou repetir aqui a parte do Q2, que ele estava no Q2 lendo o símbolo B maiúsculo. O Q2 lendo o símbolo B maiúsculo, essa transição, que escreve o mesmo B maiúsculo, é uma maneira de não alterar a fita, anda para a esquerda e fica no mesmo Q2. Ele andou para a esquerda, ficou no mesmo Q2. Agora, em Q2, lendo o Azão, ele faz essa transição aqui, que troca Azão por Azão, anda para a direita e vai para Q0. Então, o próximo passo aqui troca o Azão por Azão, anda para a direita, vai para o estado Q0. Pronto. Agora está em Q0, lendo o símbolo B maiúsculo. Q0 lendo B maiúsculo, ele vai para o Q3, agora ele já está se encaminhando para os últimos passos. Então, em Q0 lendo Bzão, ele escreve o mesmo Bzão, quer dizer que não altera a fita. Anda para a direita. Andou para a direita. E o estado de destino é Q3, então é Q3. Não é mais Q0. Agora está em Q3 lendo Czão. Ele tem essa transição aqui, que vai para o próprio Q3, troca Czão por Czão, quer dizer que não altera, e anda para a direita. A única modificação é que a fita vai caminhar para a direita. Não muda o símbolo e não muda o estado. Então, posso copiar e colar aqui. Aí agora ele ficou... eu troquei tudo aqui, não foi? Isso aqui não é o cifrão E, porque não é a esquerda, aqui é a direita. Cifrão D aqui em todas as configurações eu errei, eu inverti. Esse é o cifrão D, é o limite da direita. Esse é o cifrão E, que é o limite da esquerda. Pronto, corrigido, certo? Aí agora ele ficou no estado Q3, apontando para o cifrão D. E aqui, cifrão D, aqui é um D maiúsculo, mas está subscrito. Aí eu botei um D minúsculo aqui, certo? Mas entenda isso como sendo um símbolo. Um símbolo só. Então está em Q3, lendo o símbolo cifrão D, ele faz uma transição para o Q4, move a fita para a esquerda e não altera o símbolo. Esse símbolo também não pode ser alterado. Eu vou para cá, chega no Q4. Esse Q4 já é o estado de aceitação. Como na máquina de Turing, ou ela é tudo igual à máquina de Turing. A diferença é que aqui não tem símbolos brancos, não. Tem esses símbolos que limitam. Então, a fita dela, na verdade, o tamanho dela, o tamanho dessa fita, é só o tamanho da cadeia, um símbolo a mais no lado esquerdo, um símbolo a mais no lado direito. Só. Eu poderia até apagar essas duas colunas aqui, porque não existe, essas posições não existem. A fita é limitada desse jeito aqui. Então, tudo é igual à máquina de Turing. Na máquina de Turing tem um único estado de aceitação, quando chega nele, para, encerrou. E basta isso, basta chegar no estado de aceitação, que a gente diz que a saída deste autômato é aceita. Ele aceitou a cadeia.
Veja que, como já era de se prever, eu disse que esse autômato representa as cadeias no formato AN, BN, CN. Tem a mesma quantidade de A, B e C dentro da mesma cadeia. E essa cadeia satisfaz esse formato. Então, esse autômato deveria aceitar e aceitou, de fato. Igual a máquina de Turing, vocês viram o funcionamento, basicamente revisaram o que vocês já deveriam saber sobre máquina de Turing, com esse único detalhezinho aqui, que a direita da cadeia não tem símbolo branco, tem cifrão D mais à direita, cifrão E mais à esquerda. Pronto, já dei o exemplo de computação. Isso encerra esse primeiro modelo. Nessa aula a gente vai ver 2 modelos. E já encerrou o primeiro, porque vocês já viram máquina de Turing, então ele é quase igual. Querem fazer alguma pergunta? Posso prosseguir para o segundo modelo? Pode, professor. Então vamos. Esse segundo modelo também não é tão novo assim, mas enquanto o primeiro era uma simplificação de máquina de Turing, esse aqui é uma extensão das gramáticas livres de contexto. Ele é muito parecido com gramática livre de contexto, certo? Isso vai ajudar. É um modelo parecido. Só que ele vai além do que as gramáticas livres de contexto permitem. Nesse modelo aqui, gramática sensível a contexto, que eu estou abreviando como GSC, as produções dessas gramáticas GSCs têm um formato mais rico do que as gramáticas livres de contexto. O que é que eu quero dizer com mais rico? Quer dizer que ele permite todas aquelas produções que as gramáticas livres de contexto permitiam e permite algo a mais. Deixa eu colocar aqui o formatozinho das produções das gramáticas livres de contexto, só para vocês contrastarem. Gramática livre de contexto, todas as produções, todas as regras, tinham esse formato aqui. N gera algum gama. Esse gama pode ser uma cadeia qualquer, certo? Isso aqui é a letra grega gama. Deixa eu só mudar a cor para ficar contrastar. Então, nas gramáticas livres de contexto, era assim, um não terminal gera gama. Nas gramáticas sensíveis a contexto, você pode ter isso aqui também, um não terminal sozinho no lado esquerdo. Mas pode ter alguma coisa ao lado dele aqui e alguma coisa ao lado desse não terminal aqui. Só que essas mesmas coisas, alfa e beta, que podem ser cadeias, tem que aparecer do lado de cá também. Se elas não existirem aqui, ou seja, se forem a cadeia vazia, vamos pensar assim, então elas não existem aqui também. Então esse modelo é mais geral do que esse. As gramáticas livres de contexto permitem só isso. Aqui permite tudo que tiver essa cara mais geral. Inclusive com alfa e beta vazios, aí fica igualzinho. Mas a lógica desse modelo é a mesma, é uma lógica de gerar cadeias. Cada regra dessa é uma regra de substituição, que você troca o lado esquerdo pelo lado direito. Aqui era assim também. Permanece a mesma lógica. Deixa eu explicar melhor esse formato das produções das gramáticas sensíveis a contexto. Aqui o N vai ser um símbolo não terminal, é um tipo de símbolo auxiliar usado na gramática durante o processo de derivação da cadeia, mas no final, quando você chega na cadeia, ela não tem mais símbolo não terminal. Ele é um auxiliar durante o processo. Então aqui tem um símbolo não terminal no lado esquerdo, tem que ter. Tem algo à esquerda e algo à direita, que eu estou chamando de alfa e beta. Esse alfa e beta podem ser cadeias que podem misturar terminais e não terminais. Aqui no alfa e aqui no beta. O gama aparece aqui como se fosse uma substituição do N pelo gama, ó, tá vendo? O mesmo alfa e o mesmo beta aqui. Esse gama também pode ser uma cadeia de terminais ou não terminais, porém não pode ser vazia. Não pode ser a cadeia vazia. Então, grosseiramente, isso é uma regra que troca N por gama. Só que ela troca N por gama
num contexto, e é por isso que a gramática sensível a contexto. Ela troca N por gama se o N tiver com alfa à esquerda e o beta à direita. É como se fosse substitua N por gama, quando ele aparecer entre o alfa e o beta. Agora, esse alfa e beta você pode colocar também em cadeia vazia, aí vira o mesmo formato das gramáticas livres de contexto. Se o alfa e beta forem vazios, fica igual às gramáticas livres de contexto. O gama aqui no meio não pode ser vazio, você não pode trocar N por vazio, certo? Vamos ver um exemplo de gramática? Porque ali está uma descrição geral, muito genérico, abstrato. Essa gramática sensível a contexto representa aquela mesma linguagem que eu mostrei, um autômato linearmente limitado. A linguagem das cadeias no formato AN, BN, CN. Cadeias com vários A's, vários B's, vários C's, na mesma quantidade, nessa ordem. Então, essa gramática representa. Vamos ver as regras dela. Ó. Isso aqui é uma regra que seria permitida numa gramática livre de contexto e também é permitido numa gramática sensível a contexto. Aqui também. Mas aqui tem uma novidade. A gramática livre de contexto não permitiria isso aqui no lado esquerdo. Mas essa não é livre de contexto, é sensível a contexto. Ela, basicamente, ela não tem a parte alfa aqui à esquerda. Ela está dizendo que troca o C por H, se depois dele vier um Bzão. O Bzão permanece lá e ele troca só o C por H. Essa regra aqui já é meio que o inverso. Ela troca o B por C. Se antes do B vier um H. Aí ele deixa o H no mesmo lugar e coloca um C. Então ele tem HB, vira HC. A regra de substituição HB troca por HC, certo? Mas eu só estou querendo mostrar que ela segue esse formatozinho. Tem um não terminal, digamos assim, principal ali que vai ser trocado. E o restante é um auxiliar para dizer o contexto. Então aqui, o não terminal principal da regra é o B, que vai ser trocado por C. E esse H diz o contexto. Tem que vir um H antes do B. Aí você coloca HC no lugar. Trocou só o B por C. E se você for olhar as outras regras também, são regras que não são permitidas na gramática livre de contexto. E que são regras assim, com aquele formato que eu mostrei antes. Aqui o não terminal principal é Bzão, mas ele tem que vir com um Azinho à esquerda. Se ele vier com um Azinho à esquerda, você troca esse Bzão por um Bzinho. E mantém o Azinho. Certo? Vamos ver como é que a gente deriva uma cadeia. Processo muito parecido, na verdade, igual ao de gramática livre de contexto, só que as regras são diferentes, né? Mas é o processo semelhante. Aqui está aquela mesma gramática, só que eu numerei as produções. Eu digo eu, mas na verdade eu peguei esse exemplo do Wikipedia e tá assim lá, elas estão numeradas. As gramáticas estão numeradas. Ou as produções da gramática estão numeradas. E aqui eu vou derivar uma cadeia, certo? E cada vez que eu dou um passo de derivação, aqui tem um númerozinho para dizer qual produção foi usada. Coincidentemente, foram usadas todas as produções e exatamente na mesma ordem que está numerado aqui. Mas foi uma coincidência. A gente vê um exemplo na página do Wikipedia já que isso não acontece. Então veja, aqui de S, começa no símbolo inicial, igual como gramática livre de contexto, começa num símbolo inicial. Então a partir do símbolo inicial S, eu posso aplicar essas duas regras, A1 ou A2. Nesse exemplo aqui, eu apliquei A1, que troca S por A, S, B, C. Então a gente vê que nesse passo, aplicou regra 1 e ficou A, S, B, C. Agora eu vou aplicar nesse S aqui, certo? Novamente. Outra regra. Qual regra? A1 ou A2? Nesse caso, escolhi A2, que troca S por A, Azinho, BC. Veja que onde tem o S, surgiu essa parte sublinhada aqui. Azinho, BC. A parte sublinhada é sempre a parte nova que apareceu no lugar, certo? Agora a gente vai ter umas regrinhas que não poderia nas gramáticas livres de contexto. Agora eu vou aplicar a regra 3, ó. Está indicando que vai aplicar a regra 3. A regra 3 troca CB por HB. Então você vai ver que este CB aqui foi substituído e apareceu HB no lugar.
Na prática, só trocou o C por H, né? O B só serve para dar o contexto aqui. O C tem que ter um B à direita, eu troco pelo H, com aquele mesmo B à direita. Agora vai ser aplicada a regra 4, que troca HB por HC. Essa regra 4 aqui. Então, no lugar do HB apareceu HC. Essa parte sublinhada é a parte que foi inserida pela regra, né? Na prática, o H ficou lá, só o B trocou por C. Agora aplica a regra 5, que troca HC por BC. Então, no lugar de HC apareceu esse BC. Agora a regra 6, que troca Azinho Bzão por Azinho Bzinho. Então, esse Azinho Bzão aqui, ó, foi trocado e apareceu o Azinho Bzinho, que está sublinhado aqui embaixo, usando a regra 6. Agora, usando a regra 7, saiu o Bzinho Bzão e aparece Bzinho Bzinho. Então, Bzinho Bzão aqui, sai e aparece Bzinho Bzinho no lugar. A regra 8, que troca o Bzinho Czão, aparece Bzinho Czinho no lugar. E por fim, a regra 9, que troca Czinho Czão por Czinho Czinho. Onde tinha Czinho Czão aqui, apareceu Czinho Czinho no lugar. E aí eu fiquei com a cadeia AABBCC, 2 A's, 2 B's, 2 C's. É uma cadeia que, como eu já imaginava, né, está nesse formato. Porque a gramática foi criada para gerar cadeias nesse formato, certo? Então, é um processo de derivação, aí eu derivo, eu gero a cadeia. E é muito parecido com gramática livre de contexto. Só que, eu repito, foi uma coincidência o fato de aqui ficar com a numeração sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi uma coincidência. Na página do Wikipedia, a gente tem um exemplo maior, e eu vou querer mostrar para vocês não ficarem achando que ali é só a numeração da ordem dos passos. Não era a intenção, era para ser a numeração de qual produção foi aplicada. Olha aqui uma cadeia maior, com 3 A's, está derivando a cadeia com 3 A's, 3 B's, 3 C's, naquela mesma gramática. As produções estão numeradas do mesmo jeito que eu copiei daqui. Aí ele vai seguir os passos, ó, aplicou 2 vezes a produção 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5, depois ele aplicou de novo a produção 3, depois a 4, depois a 5, depois a 3, a 4, a 5. Então, aqui vocês veem que a ordem não precisa ser sequencial, que foi uma coincidência, certo? Uma coincidência que aqui tenha sido sequencial. O objetivo aqui era mostrar qual produção foi aplicada. A rigor poderia aparecer aí 1, 7, 4, 8, 9, a ordem poderia variar. Eu posso escolher qualquer produção aqui a qualquer passo. Não tem que seguir essa ordem. Então, isso encerra gramáticas sensíveis a contexto, certo? Expliquei o que é. É um modelo que parece com gramática livre de contexto, só que tem uma produção, ela permite produções num formato mais livre, mais geral do que as produções das gramáticas livres de contexto. Aqui ele permite produções que eu digo o contexto. O que é que tem à esquerda do N? O que é que tem à direita? Troque o N por gama, mantendo essa esquerda e essa direita. Certo? E é isso. Encerra a gramática sensível a contexto. Agora vamos falar de linguagens sensíveis a contexto. É uma classificação das linguagens. Grosseiramente não, precisamente. Uma linguagem sensível a contexto, uma linguagem é classificada como sensível a contexto se e somente se eu puder representar ela com uma gramática sensível a contexto. Pense na linguagem como sendo, assim, uma característica, uma propriedade, um formato para as cadeias. É uma descrição que talvez você dê em português, talvez você dê em notação matemática, mas é uma descrição da linguagem. Essa linguagem, esse conceito, ele recebe o nome ou a classificação de linguagem sensível a contexto, é como se fosse um carimbo que eu posso aplicar. Ah, tá, essa linguagem é uma linguagem, agora um carimbo a mais, ela é sensível a contexto. Se eu conseguir representar essa linguagem com uma gramática sensível a contexto. O nome sensível a contexto aí é igual, não é por coincidência. Só que uma coisa é a linguagem, outra coisa é a gramática. A gramática é o modelo que representa.
A linguagem é o conjunto de cadeias. Vamos voltar aqui a alguns slides. Isso aqui é uma descrição informal em português, misturado com notação matemática, de uma linguagem. Isso representa um conjunto de cadeias. A cadeia ABC é uma, a cadeia 2As, 2Bs, 2Cs é outra, a cadeia 3As, 3Bs, 3Cs é outra, 4As, 4Bs, 4Cs é outra. Isso é uma linguagem. E isso aqui é um modelo que representa esta linguagem. Logo, essa linguagem aqui recebe a classificação de linguagem sensível a contexto. Por quê? Porque eu representei com uma gramática sensível a contexto. Certo? Também existem outros nomes. Ao invés de linguagem sensível a contexto, pode ser chamada de linguagem tipo 2. Eu acho que é isso. É porque não é mais usado. Mas você pode... Tem outro nome para isso que é desacoplado desse, digamos assim. Esse nome similar pode ajudar e pode atrapalhar, né? Bem, mas eu já falei, eu adiantei no começo da aula. Eu não vou me aprofundar nisso, não vou provar, mas eu adiantei que esses dois modelos são equivalentes, e isso aqui é um teorema. Gramática sensível a contexto é equivalente a autômato linearmente limitado. Se existe uma gramática para uma linguagem, eu converto para um autômato que representa a mesma linguagem. Então, teorema, os dois modelos são equivalentes. Eu posso converter de um para o outro e do outro de volta para o primeiro. Então, já que são equivalentes, eu posso descrever linguagem sensível a contexto de duas formas. Uma linguagem é classificada como sensível a contexto, se somente se eu posso representar ela com autômato, linearmente limitado. Ou ela é sensível a contexto, eu posso representar ela com uma gramática sensível a contexto. Se for representado por um ou por outro, ela é sensível a contexto, certo? E a rigor, se for representado por um, dá para representar com o outro também, porque eu posso converter. Então, isso gera uma nova classificação de linguagem, um novo nível naquela classificação que a gente vem construindo ao longo da disciplina. A gente viu, por exemplo, as linguagens regulares. O que são elas? Toda linguagem que eu posso construir um AFD para ela. Aí a gente viu as linguagens livres de contexto. O que são elas? Toda linguagem que eu posso construir um autômato de pilha para ela. Ou uma gramática livre de contexto, que é equivalente. Mas eu representei só um aqui, só um modelo por nível. Aqui também pode ir AFN, expressão regular, né? Mas eu representei só um modelo. Então, se representa com AFD, ela recebe uma classificação. Ela é uma classificação. Ela é linguagem regular. E é um nível meio restrito. Não são muitas as linguagens que eu represento com AFDs. Mas com autômato de pilha, eu expando. Tem mais linguagens que eu consigo representar com autômato de pilha. Essas linguagens recebem a classificação de linguagens livres de contexto. E agora a gente está vendo um novo nível, que é das linguagens sensíveis a contexto. Então, as linguagens que eu posso representar com autômatos linearmente limitados e gramáticas sensíveis a contexto. E vejam só, é um nível maior do que o anterior. Tem mais linguagens que eu posso representar com esses modelos do que com os outros anteriores. Por exemplo, essa linguagem ANBNCN, que eu mostrei um autômato linearmente limitado e uma gramática sensível a contexto. Aquela linguagem, com aquele formato das cadeias, ANBNCN, não é livre de contexto e não é regular. Não dá para representar com AFD e não dá para representar com autômato de pilha. Mas eu representei aqui com autômato linearmente limitado e com gramática sensível a contexto. Então, a linguagem ANBNCN, ela está nesse nível aqui e fora dos outros, certo? Porque cada nível inclui os outros, mas a ANBNCN é uma linguagem que está aqui, fora dos outros dois e dentro desse nível. Agora, a linguagem ANBN, ela está nesse nível aqui. Agora, a linguagem das cadeias que tem uma quantidade de par de símbolos A's, aí ela está nesse nível aqui.
Automaticamente, se está aqui, ela está dentro dos outros também, tá? Cada nível inclui mesmo os outros, os que estão abaixo. Então aí surgiu esse novo nível aí, linguagens sensíveis a contexto, que está em amarelo, mas que eu vou representar ao longo da disciplina, assim, em tons progressivos de cinza. E o nível mais alto, por enquanto, ainda é das linguagens decidíveis, que são as linguagens representadas por máquina de Turing sem loop. Máquina de Turing com aquela fita infinita. Então, é um nível que dá para representar mais coisa do que essa, que é uma máquina de Turing com fita finita. Mas a gente fala mais disso nas próximas aulas, certo?